Boa noite. Jair Bolsonaro se reúne com o embaixador da Itália. Entre os temas discutidos pelo presidente eleito, a extradição do terrorista italiano Cesare Battisti. João Dória, do PSDB, anuncia nomes para a Secretaria de Governo. Gilberto Kassab será chefe da Casa Civil e o vice Rodrigo Garcia, secretário de Governo. Advogados do ex-presidente Lula apresentam um novo pedido de liberdade ao Supremo Tribunal Federal. Alegam que o juiz Sérgio Moro foi parcial na condenação do petista. Saúde em colapso em Mariporã, na Grande São Paulo. Não há UTI para os moradores porque o único hospital com serviço está fechado há quase 2 anos. O Jornal da Gazeta volta após o intervalo com essas e outras notícias. Até já! Ela foi eleita com mais de 6,5 milhões de votos. Nessa segunda, eu tenho o prazer de receber aqui no Todo Seu a nova senadora por São Paulo, Mara Gabrilli. A nutricionista Carolina Santos explica mitos e verdades na alimentação. E no nosso musical tem o sertanejo de Rafa Augusto. Diz que é mentira, fala alguma coisa, não desliga ainda. Todo Seu, nesta segunda, 10 da noite. Se quiser voltar, cancela o casamento. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Universo Casper, um lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você, aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Líbero. Paixão por comunicação. Vem aí a prova do Enem. Esperto, se prepare bem. Cheque informações no cartão de inscrição. Chegue antes de fechar o portão. Prova do Enem, 20 anos de Enem. Quem se preparar vai se dar bem. O segundo dia de provas é domingo, 11 de novembro. Leve caneta preta de tubo transparente. Nós tivemos muita gente brilhando na seleção brasileira. E hoje nós temos a honra de recebê-los para premiá-los. Foram mais de 600 mil votos pela internet. E o vencedor é? Nossa. Vem pra cá, Neymar. Kaká. Emerson Leão. Marcos, do Palmeiras. Com vocês, o goleiro Cássio. Adenor, Leonardo, Baque, o Tite. Rogério Ceni. Mário Jorge Lobo Zagallo. Carlos Tevez. Adriano. Roberto Carlos, vem pra cá. Gabriel Jesus, do Palmeiras. Ronaldinho Gaúcho, premeceu. Troféu Mesa Redonda. Oferecimento Lux Color. Tudo que é muito bom é tão bom quanto pintar com Lux Color. O município de Mariporã, na Grande São Paulo, sofre com problemas na área da saúde. A única UTI da cidade ficaria no Hospital Anjo Gabriel, mas o local está fechado há quase 2 anos. Ambulâncias ligadas, mas nenhum paciente. Caminhão entrando com móveis, só que ninguém sendo atendido. A imensa estrutura de quase 3 mil metros quadrados deveria abrigar o futuro Hospital Anjo Gabriel em Mariporã, na Grande São Paulo. Deveria, porque há quase 2 anos depois de ser inaugurado, está tudo parado. Entre as promessas, uma unidade de terapia intensiva, que o município não tem. Hoje nós nos recorremos aos nossos vizinhos. Então temos Caieiras, Franco da Rocha, temos Francisco Morato, Atibaia e São Paulo, que são os lugares que nos socorrem, porque o que nós temos hoje não comporta essa demanda. Mesmo os casos mais graves? Sim, incluindo os casos mais graves, né? A obra custou quase 9 milhões de reais em verbas federais, estaduais
estaduais e municipais. Foi inaugurado na gestão do antigo prefeito Márcio Pampuri, do PV. A gestão do atual prefeito Antônio Ayacida, do PSDB, não deu continuidade ao projeto. Os moradores revoltados fizeram até abaixo-assinado. Outro ponto que tem provocado indignação entre os moradores é o fato de que agora o hospital será, na verdade, transformado em um AME, Ambulatório Médico de Especialidades, para consultas e exames. Neste caso, a cidade vai continuar sem uma UTI para casos mais graves. Procuramos a prefeitura para uma entrevista, mas a resposta veio por meio de nota. O texto confirma a mudança para uma AME e diz que o local terá 17 especialidades, como urologia, neurologia e dermatologia, exames como ultrassonografia e endoscopia, além de pequenas cirurgias de nariz, ouvido, catarata e vasectomia. Mas, enquanto isso, a população segue dependendo do único hospital público da cidade, a maternidade Nossa Senhora do Desterro, construído nos anos 40. Além de não contar com várias especialidades, a própria maternidade está precária. Nós temos um hospital e maternidade que não disponibiliza um ultrassom. E fora a falta de medicamento, fora a falta de insumos, hoje nós não temos, eu tenho conhecimento de várias pessoas que precisam de material para aplicação de insulina e não tem falta. Os pacientes contaram que aqui é comum as gestantes procurarem municípios vizinhos para o parto. Foi o que aconteceu com a nora da Adriana, que deu à luz em Caieiras. Triste mesmo foi a morte de um recém-nascido na semana passada, que virou o assunto na cidade. Ela veio por várias vezes, o médico mandou ela embora. Quando veio, o nenê já estava morto. Teve que fazer uma cesárea e o bebê já estava morto dentro da barriga da mãe. Isso é um absurdo. Procurada pelo Jornal da Gazeta, a direção da maternidade ainda não se manifestou. Alexandre Nardoni, preso pelo assassinato da filha Isabela, pode ser beneficiado com a progressão para o regime semiaberto. Alexandre Nardoni está preso há 10 anos no presídio de Tremembé, no interior paulista. Ele foi condenado a 30 anos de prisão pelo assassinato da filha Isabela Nardoni. Em setembro, a defesa dele pediu à Justiça Paulista que Nardoni fosse beneficiado com a progressão para o regime semiaberto. O Ministério Público, contrário à concessão, pediu que ele fosse submetido ao exame criminológico. O procedimento é realizado por psicólogos, psiquiatras e assistentes sociais do sistema prisional e tem como função avaliar se o preso merece ou não receber a progressão de regime. 6 peritos judiciais atestaram que Nardoni tem ótimo comportamento e que é capaz de criar e manter vínculos afetivos. Em depoimento, ele afirmou que sente a falta da filha e não consegue entender as razões que levaram à morte de Isabela. O promotor de justiça, Luiz Marcelo Negrini, pediu que o preso passe por um exame considerado ainda mais aprofundado do que o criminológico, o teste de Rorschach. Se aprovada a progressão, Nardoni pode ter o direito de trabalhar fora ou fazer cursos durante o dia, voltando à cela à noite, e terá direito a até 5 saídas temporárias por ano. O governador eleito de São Paulo, João Dória, do PSDB, anuncia ministro Gilberto Kassab como chefe da Casa Civil e o vice Rodrigo Garcia para a Secretaria de Governo. Foram os primeiros nomes da equipe de governo que assume no dia 1º de janeiro, anunciados pelo governador eleito. O atual ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicação, Gilberto Kassab, do PSD, será o novo chefe da Casa Civil do estado de São Paulo. O ministro Gilberto Kassab, que é um dos melhores articuladores políticos do país, se não o melhor, com uma trajetória que o fez prefeito de São Paulo em 2 mandatos, o fez ministro de Estado em várias pastas e agora assume como secretário da Casa Civil com a responsabilidade de toda a articulação institucional e política do nosso governo. Kassab foi prefeito de São Paulo de 2006 a 2008 após a renúncia de José Serra e foi reeleito para o mandato seguinte de 2009 a 2012. No governo Dilma foi ministro das Cidades e está no atual cargo no governo Temer desde 2016 após o afastamento da petista. Hoje, em coletiva de imprensa ao lado de Dória, negou que vai deixar o ministério antes do fim do ano.
Dória e Kassab também foram questionados sobre o fato do ministro ser réu na Lava Jato. Em setembro, a Justiça aceitou a denúncia do MP de São Paulo, que acusou Kassab por atos de improbidade administrativa por supostamente ter recebido 21 milhões de reais via Caixa 2. Uma parte desse dinheiro teria sido usada na campanha de Kassab para a Prefeitura de São Paulo em 2008. A denúncia teve como base delações de executivos da Odebrecht à Lava Jato. Eu estou muito tranquilo em relação às acusações que são infundadas. Eu confio na justiça. Confio nas ações que eu adotei ao longo da minha vida pública. Todas elas baseadas em critérios de moralidade, de impessoalidade, o que me dá tranquilidade para assumir compromissos e honrá-los em favor do país. João Dória também anunciou o vice Rodrigo Garcia do DEM para a Secretaria de Governo e disse que outros nomes serão divulgados em breve. Teremos sim redução de secretarias, vamos ter um governo mais enxuto, mais focado, e isso vai representar maior eficiência de gestão. Ao longo desses próximos dias, Pedro, nós já poderemos, inclusive, anunciar o número final, além dos nomes que vão comandar as secretarias no estado de São Paulo. Os advogados do ex-presidente Lula apresentaram hoje um novo pedido de liberdade ao Supremo Tribunal Federal, alegando a parcialidade do juiz Sérgio Moro na condenação do petista. A defesa de Lula já pediu o habeas corpus outras vezes com a mesma alegação. O STF negou todos, mas desta vez a decisão de Moro em se tornar ministro da Justiça no próximo governo é o novo argumento para basear o pedido de soltura. Para os advogados do ex-presidente, ficou clara a inimizade capital e os interesses exoprocessuais de Moro. No texto, eles citam, inclusive, que Sérgio Moro se encontrou com Paulo Guedes antes do resultado das eleições, o que teria beneficiado Jair Bolsonaro. Além da liberdade, os advogados pedem para que Lula não seja condenado em nenhum outro inquérito em que Moro tenha atuado. O presidente eleito Jair Bolsonaro, do PSL, se reuniu hoje com o embaixador da Itália para discutir a extradição do terrorista Cesare Battisti. Jair Bolsonaro passou o dia em sua casa na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O presidente eleito recebeu os embaixadores da China e da Itália. A China é a maior parceira comercial do Brasil e o objetivo do encontro foi discutir programas para incentivar ainda mais o comércio bilateral. Durante a campanha, Bolsonaro fez críticas ao país asiático. Já o representante italiano Antonio Bernardini tratou com Bolsonaro a extradição de Cesare Battisti. Na eleição, o presidente eleito já tinha falado que era favorável à medida. Cesare Battisti foi condenado em 1993, na Itália, à prisão perpétua por ter matado 4 pessoas no país nos anos 1970. Ele pertencia a um grupo armado de esquerda. Battisti está no Brasil desde 2004. No último ano do governo, em 2010, o ex-presidente Lula negou a extradição dele. O italiano nega envolvimento nos homicídios e se diz vítima de perseguição política. Amanhã, Jair Bolsonaro estará em Brasília. Na quarta-feira, ele se reúne com o presidente Temer. Os dois vão conversar pela primeira vez pessoalmente sobre a transição de governo. E em entrevista à TV Aparecida, Bolsonaro disse que será um grande passo aprovar ainda neste ano, no Congresso Nacional, parte da reforma da Previdência. Segundo o presidente eleito, seria bom que os parlamentares aprovassem, ao menos, a nova idade mínima para a aposentadoria no serviço público e no privado. Bolsonaro afirmou que não dá para generalizar idade mínima. Segundo ele, certas atividades que nem aos 60 são compatíveis à aposentadoria. Atualmente, a proposta enviada pelo governo Temer está em tramitação na Câmara dos Deputados. O texto em discussão na Câmara prevê idade mínima de aposentadoria de 62 anos para mulheres e 65 para homens. Há exceções, como nos casos de professores, policiais e trabalhadores em condições prejudiciais à saúde.
E após declarações pró-Israel do presidente eleito Jair Bolsonaro, o Egito adiou a visita oficial do ministro de Relações Exteriores, Aloísio Nunes. A viagem estava marcada entre os dias 8 e 11. Oficialmente, o governo egípcio informou que o adiamento foi necessário por causa de compromissos inadiáveis das altas autoridades do país. Na semana passada, após eleito, Bolsonaro anunciou a decisão de mudar a embaixada do Brasil em Israel de Tel Aviv para Jerusalém, num claro alinhamento do país com Israel. Os países árabes deixaram clara sua discordância com a medida. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. No seu desejo de seguir as pegadas de Donald Trump, Jair Bolsonaro coleciona contenciosos internacionais antes mesmo de pendurar no ombro a faixa presidencial. O novo presidente brasileiro compra a briga com a China e com os mundos árabe e muçulmano. O problema é que o Brasil não tem a força dos Estados Unidos. E quem não é forte precisa ser, pelo menos, diplomático, sob pena de perder relevância política e, sobretudo, dinheiro. O governo do Egito cancelou visita de 4 dias que o chanceler brasileiro Aloísio Nunes faria ao país entre quinta-feira e domingo. Alegou-se em cima da hora que autoridades egípcias tiveram problemas de agenda. Isso é lorota. Trata-se, na verdade, de uma reação ao anúncio feito por Bolsonaro de que vai transferir a embaixada brasileira em Israel de Tel Aviv para Jerusalém. Aloísio Nunes viajaria em missão comercial. Pelo menos 2 dezenas de empresários brasileiros já estavam no Egito para se incorporar à comitiva do chanceler. O gesto dos egípcios é prenúncio da encrenca que se forma nos mundos árabe e muçulmano, grandes consumidores de carne e frango do Brasil. Atacada por Bolsonaro durante a campanha, a China, nossa maior parceira comercial, também olha para Brasília com o pé atrás. No afã de macaquear Trump, Bolsonaro não se deu conta de que a diplomacia, como o nome indica, só funciona quando é macia. Boa noite. E daqui a pouco, Maria Lídia Flandoli entrevista o jurista Walter Maierovitch sobre a ida do juiz Sérgio Moro para o Ministério da Justiça do governo Bolsonaro. O rompimento da barragem do Fundão, em Mariana, Minas Gerais, completa 3 anos. 19 pessoas morreram no que é considerado o maior desastre ambiental do país. Em 5 de novembro de 2015, uma barragem da mineradora Samarco se rompeu, liberando rejeitos de mineração no ambiente em Mariana, Minas Gerais. No episódio, além das mortes, comunidades foram destruídas, como o distrito de Bento Rodrigues. Houve também poluição da bacia do Rio Doce e devastação de vegetação. Há 2 anos, tramita na Justiça Federal de Ponte Nova uma ação criminal sobre a tragédia, que se tornou o maior desastre ambiental já registrado no país. As ações continuam sem respostas. Nem todas as famílias dos 19 mortos, soterrados pelo tsunami de 40 milhões de metros cúbicos de lama e rejeitos de minério de ferro, receberam indenização. Segundo a Samarco, os acordos foram firmados com 16 famílias, mas a empresa não revela os valores pagos a esses parentes das vítimas. Hoje, uma comitiva formada por atingidos pelo desastre chegou em Londres para denunciar violações de direitos, atrasos, falta de participação nas decisões e investidas da Fundação Renova para que sejam feitos acordos desfavoráveis às vítimas. Na agenda, que vai até o dia 10 de novembro, estão previstos encontros com acionistas da BHP Billiton, parlamentares britânicos, organizações não governamentais e veículos de imprensa. Serão entregues para todos os interlocutores uma carta de reivindicações. A semana começou fresquinha, com temperaturas amenas e muita nebulosidade aqui em São Paulo. A máxima não passou dos 21 graus. Vamos ver com Mariana Armentano como será o tempo ao longo da semana. A frente fria já se afasta para alto mar, ali entre o Espírito Santo e o litoral sul da Bahia, mas ainda provoca chuvas nessas regiões. No interior do país, áreas de instabilidade se formam por causa de um sistema de baixa pressão e a semana segue com frequentes pancadas de chuva em grande parte do centro-oeste e do interior aqui do sudeste. Vamos ver como ficam as temperaturas para amanhã?
Olha só, no Rio de Janeiro teremos mínima de 18 e máxima na casa dos 28 graus, com muita nebulosidade, assim como na capital mineira, BH, onde os termômetros ficam entre 18 e 26 graus. Já em Floripa, máxima também em torno dos 26, mas o sol brilha forte nessa terça-feira. Tempo firme e ensolarado também em Natal, no Rio Grande do Norte. Máxima por lá na casa dos 31 graus amanhã à tarde. E o sol ainda volta a predominar em várias regiões paulistas. No litoral, ele só aparece entre muitas nuvens e não há previsão de chuva. No norte do estado e na região de Campinas, o sol aparece, mas podem ocorrer pancadas de chuva até com raios à tarde. Nas demais áreas de São Paulo, incluindo aqui a capital paulista, o sol brilha forte, com poucas nuvens e não chove nessa terça-feira. Máxima amanhã em torno dos 31 graus em Presidente Bernardes e em Votuporanga. No centro-norte, os termômetros chegam aos 29 graus em Ribeirão Preto e aos 30 graus em Araraquara. E no litoral, apesar de não chover, a máxima fica em torno dos 25 graus em Santos e também em Caraguatatuba. Para a capital, esquenta amanhã, mas a semana não promete ser muito quente não, viu? Nessa madrugada teremos mínima de 15 e máxima na casa dos 25 graus, sem chuvas. Aí na quarta-feira a temperatura volta a cair, máxima prevista em torno dos 23 com chuvas a qualquer hora. E na quinta, tempo mais nublado e friozinho, mínima prevista de 15 e máxima de apenas 20 graus aqui na capital. Vamos agora aos destaques internacionais. O maior traficante de drogas do mundo, o mexicano Joaquín Guzmán, mais conhecido como El Chapo, começou a ser julgado hoje nos Estados Unidos. El Chapo, que significa o baixinho em espanhol, foi o traficante mais procurado do mundo e considerado o sucessor do colombiano Pablo Escobar. Atualmente, com 61 anos, está preso há 2 anos em uma penitenciária de Nova York. Chefe do tráfico de drogas mexicano, El Chapo é acusado de traficar, ao longo de 25 anos, mais de 155 toneladas de cocaína aos Estados Unidos, além de heroína, maconha e metanfetamina. Seu cartel também enviava drogas para a América Latina, Europa e Ásia. No julgamento que começa hoje, pode demorar dias, El Chapo responderá por 11 crimes relacionados ao tráfico de drogas, além de posse de armas e lavagem de dinheiro. A expectativa dos promotores é que ele seja sentenciado à prisão perpétua. O Comitê de Segurança de Transportes da Indonésia afirmou hoje que o indicador de velocidade do avião que caiu no Mar de Java semana passada, matando 189 pessoas, estava danificado. O dano foi descoberto após a análise do gravador de dados do avião, que foi recuperado na quinta-feira passada. O indicador de velocidade já apresentava problemas nos últimos 4 voos. O chefe do comitê indonésio disse que vai consultar a Boeing, fabricante do avião, para determinar que tipo de ação deve ser tomada para impedir que problema semelhante ocorra em outras aeronaves. O Boeing 737 MAX da Lion Air era novo e começou a ser usado apenas a partir de agosto deste ano. Ele caiu no mar 13 minutos após a decolagem, matando as 189 pessoas que estavam a bordo. Uma fonte do governo turco afirmou hoje que a Arábia Saudita enviou 2 especialistas a Istambul para apagar as provas do assassinato do jornalista Jamal Khashoggi dentro do consulado. A fonte, que preferiu ficar anônima, disse que um químico e um especialista em toxicologia foram enviados ao consulado da Arábia Saudita na Turquia 9 dias após o assassinato, com o único objetivo de apagar qualquer prova do crime, antes do local ser aberto para a polícia turca fazer as buscas pelo corpo do jornalista. Os especialistas, que inclusive tiveram os nomes divulgados, teriam visitado o consulado regularmente por uma semana. Eles também teriam apagado os vestígios do assassinato na casa do cônsul, que fica perto do consulado. Na semana passada, o governo turco afirmou que o corpo de Khashoggi foi desmembrado e as partes dissolvidas com ácido para não deixar rastros. O príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman é apontado pela Turquia como mandante do crime, já que a vítima era um crítico do regime ditatorial da Arábia Saudita. O juiz Sérgio Moro no Ministério da Justiça é o tema da entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli.
E eu entrevisto o jurista Walter Maierovitch, que é desembargador aposentado, professor de Direito Penal e presidente do Instituto Brasileiro Giovanni Falcone de Ciências Criminais. Eu agradeço muito, Maierovitch, estar conosco num momento em que se fala muito da decisão do juiz Sérgio Moro aceitar o convite do presidente eleito Jair Bolsonaro para ir para o Ministério da Justiça, que será muito ampliado. Bom, eu quero saber se essa decisão de Moro aceitar o convite torna Moro maior do que o status que ele alcançou como juiz de primeira instância no comando da Lava Jato, quando adquiriu uma imagem nacional de prestígio e credibilidade. Pergunto, ele cresce? Sim, cresce muito. Qualquer que seja o ângulo que se pegue, vamos pensar primeiro no bolso, embora a toga não tenha bolso. Ele está abrindo mão, porque está deixando a magistratura para assumir um cargo no poder executivo. E a nossa Constituição não permite, Maria Lídia, que alguém do judiciário vá para outro poder. Ele tem 24 anos de carreira e a garantia de uma aposentadoria, teria a garantia de uma aposentadoria igual àqueles que estão no serviço ativo. Cargo vitalício, né? Cargo vitalício. Como juiz também, né? Inamovível de Curitiba e ainda tendo um trabalho a mais a realizar. Então, ele abre mão disso e aí vem a pergunta, seria por ideal? Esperamos que sim. Ou ambição? Eu acho que ter uma ambição dessas, eu acho que pode ser por ideal. Mas se ele cresce, saindo de uma primeira instância para comandar um Ministério da Justiça no governo federal, digamos, cresce, perde todas essas prerrogativas conquistadas através do concurso, de tudo isso, porque ele é um profissional de carreira. Sim, mas aí tem um problema e por isso que eu acho que não cresce, que é um problema de vocação de juiz, tá? Ele entregou a vida a isso, tem uma vocação. Então, ele larga isso com todas aquelas garantias que a gente acabou de falar para ser o quê? Um agente, não mais um órgão de poder, um agente da autoridade do presidente da República. E, portanto, ele pode ser mandado embora a qualquer momento, demissível ad nutum, que em latim significa com balançar de cabeça. Ou mesmo se demitir, né? Que foi o caso do Miguel Reale, que teve um desentendimento com o Fernando Henrique e falou até logo. E lembrando que a porta fica fechada nessa hipótese, quer dizer, ele não pode voltar à magistratura. As reversões nunca são dadas. Mas se ele prestar outro concurso e passar? Sim, prestar outro concurso, sim, mas aí ele vai começar do zero, né? Ele já é um juiz que está na bica de ir para um tribunal. Agora ele recebeu também, e a imprensa noticiou, um convite para o Supremo Tribunal Federal. E para o Supremo Tribunal Federal, a regra é a seguinte, um antigo ministro, até caçado pela ditadura, Vitor Nunes Leal, dizia que quando se tem, para o Supremo não se pleiteia nunca, mas também não se declina da honraria. Então, ele poderia ficar na vara dele, aguardar a abertura de uma cadeira e aceitar, porque todos têm que aceitar uma honraria dessa. Mas até onde a gente sabe, ele não pleiteou nada, né? Foi assinada a possibilidade da indicação pelo presidente eleito, Jair Bolsonaro. Mas aí ficou, e também o convite para o Ministério da Justiça. Não tem vaga no Supremo agora, tem que esperar. Então, né, não pleiteou nada. A gente acredita que possa não ter declinado, mas é para daqui uns tempos, né? Ficou uma situação muito ruim. Por que ruim?
porque ele deu várias decisões erradas e que hoje se atribui isso, pode ser um delírio, não tem nada de concreto, mas aquela história da mulher de César, a Pompeia, que não basta ser honesta, precisa parecer honesta, vale para todos os magistrados. Então, sair sob uma suspeita, embora seja partidária, de um partido perdedor Suspeita da eleição, do quê? De decisões que teriam favorecido o candidato eleito. Bom, eu já ouvi esse argumento aqui. Sim. Paulo Teixeira, um deputado federal reeleito, muitas 4 legislaturas, mas é o ponto de vista no PT, que Sérgio Moro favoreceu a eleição de Jair Bolsonaro, tirando Lula da frente, tirando do caminho. E, quer dizer, entendendo que condenou Lula para tirar Lula do caminho para que Bolsonaro fosse eleito. Agora, isso tudo tem conotação político-partidária. Eu não sei se faz parte do jus esperneandi, como vocês falam nisso, porque houve a eleição, o PT não conseguiu eleger seu candidato. Mas entra também uma indagação. É verdade que ele condenou em primeira instância o ex-presidente Lula, porém, em segunda instância, por maioria ali, unanimidade, 3 desembargadores condenaram, não apenas condenaram, ampliaram a pena. Né? Então, como é que fica isso de achar que o quê? Tem um grande conluio aí, ele estava ajudando o Bolsonaro? Isso não é já um pouco de elocrubação demais? Mas se a gente olhar concretamente, fora esse esperneio petista e esse absurdo de dizer que ele colocou o Lula na cadeia, porque não foi ele que colocou o Lula na cadeia. Como você bem lembrou, foi uma decisão do tribunal. Colegiada. E não ele, que até aumentou a pena. Mas existem aí alguns indicativos que podem levar a isso. Não é uma construção vazia. Um dos exemplos é aquela liberação dos relatos do Palocci na antevéspera da eleição. Qualquer juiz poderia assegurar, porque a justiça tem um ritmo muito lento. E se já estava lá em sigilo por 4 meses, deveria esperar. Errou. O segundo ponto, se vai mais adiante, se fala daquela conversa de uma Lula, que era uma conversa manifestamente ilegal, como já se decidiu, uma vez que o prazo para a interceptação já estava esgotado, o prazo judicial. Então, se pegar tudo isso, existe um indicativo. Por isso que eu falo da mulher de César. Precisa parecer honesta. Então, para que evitasse qualquer mácula, não a ele, Moro, porque ele deve ter a consciência tranquila, mas a imagem da magistratura de imparcialidade. Aí eu acho que, de alguma maneira, afeta, ele deveria esperar a vaga no Supremo Tribunal Agora, tem Federal. um outro lado, que as associações representativas dos juízes fizeram assim grandes elogios à qualificação de Sérgio Moro, à indicação, e de alguma forma exultaram ali que ele aceitasse como uma missão muito importante no Brasil, principalmente um Ministério da Justiça ampliado com não apenas o Ministério da Segurança, mas também o COAF, que é o conselho ali que controla toda a movimentação financeira, algo que é muito importante para o combate à corrupção, ficar tudo centrado no mesmo ministério. Quer dizer, há aí, né, argumentos assim, de juízes que exultaram com a ida dele para lá. Sim, mas a ida dele para lá, a qualificação dele é inegável. Inclusive, essa regra que o juiz Giovanni Falcone, que foi dinamitado pela máfia, o juiz italiano, ele deixou um legado com 2 princípios. O primeiro é se atacar a economia movimentada pelo crime organizado. E você coloca o COAF, que foi uma exigência do Moro para aceitar. O COAF
é um órgão de inteligência financeira, controla registro de imóveis, mercado de ouro e pedras preciosas, mercado de arte, factoring, então, e movimentações suspeitas em bancos. Por ali se começa o combate à economia, quer do crime organizado, quer da corrupção. Então, veja que ele é uma pessoa altamente qualificada com relação a isso. E depois, outro ponto, que é a segunda lição do Falcone. Se a criminalidade organizada e o fenômeno da corrupção, se esses dois fenômenos são transnacionais, não obedecem limitações de fronteiras, veja que, antigamente, o dinheiro era todo mandado para a Suíça ou para outros paraísos fiscais. E não se sabia de nada. Então veio o Falcone e disse, se o crime é transnacional e a corrupção também, sem cooperação internacional não há qualquer possibilidade de se enfrentar o fenômeno. E o que o Moro vai ter à disposição por exigência dele? O controle de todos os tratados e possibilidades de se estabelecer essa cooperação internacional e o setor de repatriamento de ativos. Percebe que ele não entra no ministério, ele fez essas exigências, ele não entra de peito aberto como se fosse um Dom Quixote, uma postura quixotesca. Não. Ele entra com respaldo. E depois vai ter a Polícia Federal, que ele vem, que vai ser um grande prestígio para a Polícia Federal, porque quando o juiz, ele sempre prestigiou todas as investigações. Fortalece a Polícia Federal a ida de Moro para o Ministério da Justiça? Muitíssimo a ida dele, porque a polícia... Quer dizer, ele fortalece, com a ida dele, a Polícia Federal fica fortalecida? Fica, porque a Polícia Federal tem o setor de polícia judiciária, que é a que investiga os crimes na sua materialidade e busca as autorias. A partir do momento que existe um ministro da Justiça que prestigia a atividade de polícia judiciária, que não, vamos trocar em miúdos, que não vai pegar o delegado que está atuando bem aqui e mandar ele para o Acre ou para outro lugar distante da onde ele está, que não vai cortar a investigação e botar um que não sabe de nada e está começando, ou alguém que haja algum interesse, algum apadrinhado. Não, é ele que vai cuidar disso e por todo o trabalho que ele realizou, não só agora na Lava Jato, ele tem excelentes trabalhos, né, no Banestado, lá já atrás. Faz tempo, Então, e depois ele prestou auxílio a uma ministra do Supremo Tribunal Federal na questão de lavagem de dinheiro, quando do mensalão. Então, percebe que ele vem, a polícia, evidentemente, vai se sentir segura, porque o delegado de polícia judiciária, quer seja estadual, quer federal, não tem garantia de inamovibilidade, que tem um juiz, que tem um promotor. E ele é a garantia da inamovibilidade do bom delegado. Agora, interessante, Walter Maierovitch é presidente do Instituto Giovanni Falcone. Sim. Para as investigações criminais, etc. Agora, eu li que Sérgio Moro mandou uma carta à JUF, em que ele relata que ele tem assim como referência a figura de Giovanni Falcone, que foi essa pessoa que se destacou tanto na Europa inteira, no mundo inteiro, no combate à máfia italiana, no combate à corrupção. Mandou prender milhares, acho que uns 3.000. Mas é magistrado, era ministro, políticos, empresários. Foi a Operação Mãos Limpas na Itália. Teve um momento em que foi muito bem sucedida. E ele teve um fim trágico, mas Moro diz que se inspira em Giovanni Falcone. Como é que o senhor vê isso? Olha, com muita alegria. Em especial porque eu tive a oportunidade de trabalhar com Giovanni Falcone. Privilégio, né? Exatamente. Um privilégio. E ele foi um juiz siciliano que nunca quis sair da Sicília, porque ele achava que, já que ele foi juiz concursado, magistrado,
ele deveria alguma coisa para sua terra. Mas então, saiu, não saiu? Ele não foi para Roma? Isso o Ministério da Justiça de lá? Isso é que eu ia contar. Então ele fez todo o trabalho como magistrado do Ministério Público, atenção, do Ministério Público. Ele não ficou como magistrado judicante, mas como magistrado do Ministério Público. Ele fez toda a investigação e apanhou pela primeira vez na história da justiça italiana todos os chefes da máfia e descobriu como a máfia se movimenta e as suas relações com a política partidária. E gerou com isso um maxi-processo com condenações e etc. Em razão disso, a própria máfia decretou a sua pena de morte. Ele não participou da Operação Mãos Limpas, que ocorreu no norte da Itália, em Milão, que é uma operação de repressão à corrupção na política partidária italiana. Então, a gente tem que separar uma coisa. Foi combate à máfia? A máfia Cosa Nostra siciliana. Mãos Limpas, no norte da Itália, em Milão, e foi em Milão, corrupção na política partidária, pegaram o Bettino Craxi, que era primeiro-ministro, e tantos outros, políticos e empresários, igualzinho o esquema aqui da Lava Jato, no que tange a participação de empresários de políticos. Então, o Giovanni Falcone, num determinado momento, com todo esse trabalho e com toda a pressão, ele passou a ser perseguido e não foi promovido para ser o procurador da Sicília. Então, o que ele faz? Ele aceita o convite para trabalhar no Ministério da Justiça, com uma peculiaridade. Ao contrário do Brasil, na Itália, um magistrado, um juiz, pode sim, sair da magistratura, ir para o legislativo ou ir para o executivo e depois voltar. Brasil não, né? No tem Brasil, que renunciar. Tem, exatamente. E é melhor o sistema brasileiro. Porque a Itália está cheio de juízes, promotores, que são deputados, senadores, e é melhor cada um ficar na atividade para a qual é vocacionada. E o Moro foi um juiz vocacionado que viu essa oportunidade de estender o trabalho dele em benefício do Brasil. Quer dizer, ele deixa claro que ele então se inspirou nessa figura memorável de Giovanni Falcone. Sim. Mas creio possível, que sim, e no interesse público. E é possível que o que aconteceu depois lá na Itália, houve um esvaziamento da Operação Mãos Limpas, que Sérgio Moro possa ter suposto que ele faria menos pelo combate à corrupção se ele ficasse lá em Curitiba. E ele faz muito mais num trabalho mais amplo e com mais respaldo, para usar o termo que o senhor mencionou aqui, para esse combate à corrupção que tem norteado a carreira profissional dele? Eu acho que o trabalho dele lá em Curitiba, basta a gente ver o número de processos que existem com relação à Lava Jato e para a conclusão final, é um número muito pequeno. Então, faltava pouco para ele terminar esse trabalho. Ele tem, por exemplo, de relevantíssimo, tem já um processo com relação ao presidente Lula, que já está em fase de sentença. O tal do sítio? O do apartamento contíguo onde ele morava e aquele terreno que a Odebrecht diz ter comprado para o Instituto. Esse aí. Com relação ao outro, tem um interrogatório marcado para esse mês, entre o dia 14 e o dia 15 do Lula, que seria, evidentemente, um encontro do Lula com ele. Então, é um trabalho que ele deixa. São poucos os processos ainda da Lava Jato, fora esses 2 casos de repercussão que ele deixa. Eu acho que o melhor lugar para o Moro, até porque há necessidade de renovações dentro do Supremo Tribunal Federal, eu acho que o lugar... Bom, aí é uma posição de especialista, de ex-juiz, tá? Seria o Supremo Tribunal Federal.
Certo. Bom, mas aí eu estou interessadíssima, viu? Estou interessadíssima nessa questão da inspiração, da referência tão forte sobre tudo que aconteceu na Itália, a referência do Giovanni Falcone. E há uma preocupação muito grande que essa saída de Sérgio Moro de Curitiba para o Ministério da Justiça traga um comprometimento para os casos que estão em andamento da Lava Jato, principalmente porque já se especula que ele vai levar integrantes lá do Paraná, lá de Curitiba, da Lava Jato, para trabalhar com ele no Ministério da Justiça. E nós temos razões para ficar preocupados sobre a continuidade da Operação Lava Jato. Com ele no Ministério da Justiça, não, em hipótese alguma, porque ele vai ter a Polícia Federal e ele tem por tarefa exatamente isso, dar um suporte à polícia e evitar a impunidade de crime gravíssimo. Ele deveria também ver uma lição do Giovanni Falcone. Quando o Giovanni Falcone começou a mexer com o assunto máfia, e a máfia corrompe e a máfia conseguia ganhar eleições mediante a corrupção e mediante a pressão sobre as pessoas, a máfia ganhava eleição indicando o pessoal da democracia cristã, né? Então foi 6 vezes primeiro-ministro da Itália. O primeiro-ministro que foi eleito com os votos da Sicília sob influência mafiosa, me refiro a Giulio Andreotti. Agora, o que o Moro tem que atentar é o seguinte: o Giovanni Falcone conta que quando ele começou a enfrentar esses problemas, enchiam ele de processos, de despachos. E eu acabei de ler, alguns dias atrás no jornal, que o ex-ministro da Justiça do governo Dilma, ele disse que passava a maior parte do tempo assinando petições com relações a índios e etc. Quer dizer, ele não percebeu que estavam tirando o foco dele e ele estava um mero burocrata. O Moro tem que atentar para isso, para não ficar perdendo o seu tempo em questões burocráticas. Agora, foi interessante o senhor chamar a atenção para isso, por uma outra razão. No PT existe já foi expresso um temor, considerando todas as críticas que no PT se faz a Sérgio Moro pelos julgamentos que condenaram, em que foram condenados lideranças importantes do partido, o próprio Lula, o caso do Lula, que é aquele que dói mais para o PT, é o seguinte, é que Sérgio Moro possa usar o Ministério da Justiça contra o partido. E o senhor mencionou agora o ex-ministro da Justiça de Dilma Rousseff, José Eduardo Cardoso. Ele já teria feito uma referência que ele, pessoalmente, jamais usou o Ministério da Justiça para beneficiar amigos ou para perseguir inimigos. Mais interessante, ele vê indicadores de que há risco, sim, que com Moro no Ministério da Justiça possa haver uma investida contra o Partido dos Trabalhadores. O senhor vê esses indicadores? Que Moro possa usar o Ministério para fazer devassa no PT? Isso é um absurdo sem tamanho, vamos dizer assim. Porque existem os mecanismos, existe a lei de abuso de autoridade, essa conduta criminosa de perseguição, existem as instâncias, os instamentos, os instrumentos, existe o Supremo Tribunal Federal para se recorrer contra atos ilegais e abusivos. Isso é simplesmente absurdo, esse tipo de jogo político também? O senhor acha que é mais isso? Argumento? É um jogo político com argumento de quinta categoria, né? O que eu acho muito importante com relação ao Moro é que o trabalho dele, pelo que ele já disse e que pode ser resumido em não deixar impunes os crimes e não punir inocentes a sua atividade. Isso me parece que é um grande norte. Agora, o que me preocupa com relação, ainda voltando ao caso da aceitação,
é que um juiz, e o Moro é um juiz, tem formação de juiz, tem sempre uma formação, evidente que tem exceções, basta ver o governador eleito do Rio de Janeiro, tem uma formação humanista. Como conviver com um presidente que, com relação a essa parte de direitos humanos, o que acaba de dizer que o problema, por exemplo, da superlotação penitenciária é só colocar um em cima do outro, que ameaça a imprensa, caso do jornal Folha de São Paulo, que não tem respeito à comunidade gay e etc. Quer dizer, como é que se pode um juiz com essa formação ir trabalhar com alguém, presidente eleito, que tem essas ideias, essas ideologias? Como, por exemplo, o Bolsonaro disse que no exercício regular de um direito não havia necessidade de apuração, os próprios policiais resolveriam. Quer dizer, uma licença para matar. Eu vou pedir desculpa, se eu começar a enumerar os excessos verbais do presidente eleito, né, Jair Bolsonaro, nosso tempo vai estourar. Sim. Mas ele já está puxando o freio de mão, alguma coisa, ele pode estar sendo advertido, ou caiu na real que ele é o presidente eleito para todos os brasileiros, não para apenas aqueles, não apenas, né, porque 58 milhões para quem votou nele, mas no caso, quando o senhor falou da formação de Sérgio Moro, que é um juiz, da formação e dos valores que ele tem como referência, que envolve o respeito aos direitos humanos, fundamentalmente na base do conjunto de atitudes que ele toma profissionalmente na vida dele, quem sabe seja até bom, hein, Maierovitch? Chega lá, ele orienta o presidente da República no sentido de mostrar, né, que o que ele já proferiu sinaliza muito mais um descaminho do que um caminho para que encontre solução para gravíssimos problemas humanos que existem no nosso país. Um país, né, com tanta desigualdade, um país tão complexo, tão difícil, tão grande e complicado como é o nosso. Vai ver, o homem ajuda. Eu acho que aí ele vai ter de trocar os panos do Bolsonaro e tentar falar para ele que agora é hora dele se mostrar um estadista. E que estadista não é o que diz aquilo que ele disse. Talvez conseguir aí uma transformação. Quem sabe? Bom, mas eu tenho uma última questão, que é a seguinte: Sérgio Moro é de muito pouco falar, né? Não gosta da entrevista, ele fala pouco, não que ele seja reticente. Quando ele fala, ele é conclusivo. Porém, a gente sabe pouco sobre o que ele pensa em referência a algumas questões muito importantes que são afeitas ao Ministério da Justiça. E aí entra a questão indígena, aí entra a questão dos movimentos sociais, aí entra a questão dos refugiados, né? O sistema penitenciário. Nós não sabemos o que ele pensa, eu não sei se o senhor sabe. Eu sei que eu, como jornalista, não sei sobre o que pensa Sérgio Moro sobre essas questões que são muito complexas e que requerem, sim, são afeitas ao Ministério da Justiça. Moro, para essas questões, considerando a formação em direitos humanos, é a pessoa qualificada para o comando no Ministério da Justiça, para a busca de solução para esses problemas? Sim, um juiz tem sempre que resolver conflitos e tem que dar uma solução sem ficar em cima do muro. Não existe e o ministro? Juiz. Agora, um ministro, ele é muito disciplinado como juiz. Um juiz não deve dar declarações, tem que ser reservado, quieto. Eu não estou falando de ministros do Supremo, né? Não tô. Então, é exatamente o contrário de um Gilmar Mendes, estou aqui citando a título de exemplo. Então, ele sempre foi muito reservado, muito recatado, as decisões ele sempre dava nos autos, nos processos. Agora, ele vai ter que mudar de atitude,
porque um ministro de Estado, um agente de autoridade do presidente da República, precisa se mostrar, precisa dizer sobre essas questões e precisa resolver essas questões. Quer dizer, dizer o que pensa e aqui veio. E aqui veio. E aí, se o Bolsonaro não virar um estadista, nós podemos ter aí um conflito e um confronto. Agora, o Bolsonaro pode demiti-lo a qualquer momento. Por isso, encerrando, que eu usei uma frase muito forte, mas ele, como juiz, com toda a autonomia, ele deveria de lembrar sempre da sabedoria popular portuguesa, que diz que não se deve passar de cavalo a burro. Muito obrigada e eu agradeço muito sua entrevista. Uma boa noite. Boa noite a todos. Luciana. E agora vamos ao comentário de esporte com Celso Cardoso. No sábado, o Palmeiras fez o mais difícil, vencer o Santos em jogo movimentado de 5 gols, 3-2 para o líder. Aí, neste domingo, o empate entre São Paulo e Flamengo no Morumbi deixou o Verdão ainda mais perto do título. Faltando apenas 6 rodadas para terminar o campeonato, o Palestra aumentou a vantagem na liderança, 5 pontos à frente do novo vice-líder, o Internacional, que venceu o Atlético Paranaense na Bacia das Almas com um pênalti polêmico e questionado pelos rivais. E não bastasse a significativa diferença aberta em período psicologicamente complicado com a recente eliminação na Libertadores América, a tabela traz jogos relativamente fáceis para o Palmeiras, exceção feita ao confronto do próximo domingo em Belo Horizonte contra o Atlético Mineiro. Na sequência, Fluminense em casa, o já praticamente rebaixado Paraná em Curitiba, América Mineiro em casa, Vasco fora e finaliza contra o Vitória no Allianz Parque, talvez com uma taça já garantida. Para não depender de ninguém, bastam 4 vitórias nos 6 jogos que faltam para se consagrar campeão, partindo do pressuposto de que todos os rivais pelo título, Inter, Flamengo e São Paulo, também vençam todos os jogos que tem pela frente. Muito provavelmente, o Verdão nem precise de todos esses pontos, considerando a irregularidade de seus concorrentes. E é, de fato, o melhor time do Campeonato Brasileiro. Se não encanta pelo futebol apresentado, tem se mostrado competitivo e efetivo. Boa noite. E o Jornal da Gazeta termina aqui. Lembrando que essa edição pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Eu volto amanhã às 7 da noite. Uma boa noite e até lá. Hoje, 10 da noite, no Todo Seu, Ronifon entrevista Mara Gabrilli, a nova senadora por São Paulo.